TV Globo apresenta a Corrida Espacial. Direção brasileira de produções cinematográficas Herbert Richards. Sou Mike Wallace. Nosso título, A Corrida Espacial, significa a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética quanto à propaganda e as vantagens militares. Nosso programa mostrará essa disputa e verão filmes americanos e também filmes russos nunca antes vistos por ninguém fora do serviço de informações. E o que é mais importante, nosso programa mostrará a vocês que a corrida espacial sempre envolveu um grande ideal. Um sonho que existia muito antes da Guerra Fria, um dos sonhos mais antigos do homem, a viagem às estrelas. Para compreender a fascinação das estrelas, para compreender por que o sonho da exploração do espaço capturou tão completamente a imaginação do mundo moderno, devem deixar a sua imaginação voar. Voar como um foguete. Imaginem não apenas o deserto das Areias Brancas no Novo México lá embaixo, mas todos os desertos do mundo, como o famoso Saara na África. Imaginem esses desertos todos e todas as arenosas vastidões do mundo. E então saibam que para cada simples grão de areia na terra, há uma estrela no céu. Pensem nisso. Para cada simples grão de areia na terra, uma estrela no céu. É de admirar, então, que o espaço seja para o homem a próxima fronteira a conquistar. A ânsia incessante do homem para sair do seu próprio mundo e explorar outros mundos. Sua busca por outras formas de vida sempre foi seu destino. A maior de todas as aventuras, a verdadeira corrida para o espaço. Em 1898, a ciência da viagem espacial do século XX foi iniciada por um professor russo, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Tem havido várias pretensões russas de serem os primeiros na ciência, mas foi fato autêntico que 60 anos antes da época, Tsiolkovsky afirmava que o desenvolvimento dos foguetes levaria às viagens espaciais. E em 1903, ele desenhava e construía o seu modelo de nave espacial. Também criou uma nova palavra para os satélites artificiais da Terra, cuja criação previu. Ele os chamou Sputniks, que em russo significa companheiros de viagem. Esta é a moderna Kaluga, cidade natal de Tsiolkovsky, e hoje teremos o prazer de ouvir uma de suas netas, Maria Samburova. Vovô tinha muitos visitantes, cientistas, jornalistas e admiradores. Vovô lhes contava fascinantes histórias sobre gente que um dia voaria para outros planetas. O dia inteiro trabalhava firme construindo modelos de foguetes. Às vezes, nas noites estreladas, vovô ia para o telhado da casa sonhar com um dia que se voaria para os planetas. Eram muito mais que sonhos. As ideias de Tsiolkovsky foram as primeiras visões científicas das viagens espaciais. É interessante que tenham sido sempre essas duas nações, Rússia e Estados Unidos, as que desde o princípio lideraram a corrida espacial. Pois foi um americano, o Dr. Robert Goddard, em Worcester, Massachusetts, quem transformou os foguetes modernos de um sonho teórico em uma realidade de engenharia. O Dr. Goddard iniciou suas pesquisas de foguetes desde 1913, e os círculos cientistas em breve o respeitavam. Mas custava dinheiro, e ele tirava do seu limitado ordenado de professor colegial para realizar esse teste histórico. Num panfleto científico publicado logo após a Primeira Guerra Mundial,
Ele propunha usar foguetes para levar instrumentos científicos à estratosfera e também à Lua. Nós temos hoje conosco a viúva desse pioneiro dos foguetes, a senhora Robert Goddard. Senhora Goddard, seu marido foi um homem dedicado à ciência, mas eu soube que depois da publicação deste folheto sobre foguetes, muita gente o chamava o fogueteiro da Lua. Tenho aqui recortes do New York Times de 12 de janeiro de 1913 e até de 1920, onde o comentarista insinua que o seu marido nem sequer sabia física elementar, e que o folheto sobre foguetes era tão científico como todas as fantasias de Júlio Verne. O que sentia o seu marido ao ver artigos como este? É claro que esse tipo de publicidade fere, especialmente quando aparece em jornais como o New York Times. Mas ele gastou muitos e muitos anos trabalhando na teoria matemática que permite a propulsão a jato. Ele sentia que a matemática indicava que as coisas os produtos que ele conseguira, tudo que procurava, estavam a ponto de serem provados. Por isso não deixava que essas críticas o afastassem de suas experiências. Eu creio que a plateia deve saber, senhora Goddard, que a senhora foi o cameraman que fotografou todas as grandes provas do Dr. Goddard em matéria de foguetes. Lembra-se dessas históricas cenas, senhora Goddard? Sim, bem me lembro. Isto foi em Noben, em 1928. Foi um dos primeiros voos de foguetes usando combustível líquido. Os foguetes tornavam-se tão grandes e o voo tão longo que vimos que se tornava perigoso o teste em qualquer área densamente povoada. Por isso mudamos-nos para Novo México, onde este pavilhão de testes foi construído. E foi aqui, não muito longe do deserto experimental de White Sands, que o Dr. Goddard registrou muitos dos seus primeiros sucessos com foguetes. Repetíamos os testes. Havia sempre tanto que fazer e nunca bastante gente ou tempo para fazê-los bem. Com este voo e muitos outros bem-sucedidos, seus foguetes chegavam a quase atingir velocidade supersônica de várias centenas de milhas por hora. O Dr. Goddard fortaleceu a história dos foguetes. Durante esses anos, o Dr. Goddard registrou 214 patentes e firmou definitivamente sua reputação como o gênio pioneiro da nova ciência do século XX. O Dr. Robert Goddard morreu em agosto de 1945 como diretor de pesquisas em propulsão a jato para a Marinha. Senhora Goddard, o seu marido obteve plena justiça enquanto foi vivo? Dos colegas cientistas, sim. Também naqueles dias era possível se comprar uma cópia de uma patente por 10 cents. Eu soube que havia um importante pedido para todas as patentes dele. Esse importante pedido veio da Alemanha. Muito obrigado pela sua visita, senhora Goddard. Após a Primeira Guerra Mundial, havia na Alemanha um punhado de idealistas que conheciam Tsiolkovsky e Robert Goddard e que acreditavam no sonho de viajar para as estrelas. O líder desse grupo era o distinto teorista Dr. Hermann Oberth. Ele, junto com alguns outros, formaram a Sociedade Alemã de Viajantes Espaciais. Um dos mais entusiasmados membros desse pequeno grupo era um rapaz de 18 anos, destinado a se tornar um dos gigantes do programa espacial americano. Seu nome, Wernher von Braun. Usando algumas das ideias de Goddard e muitas próprias, os alemães fizeram toda a sorte de experiências com os foguetes.
Mas depois de muitos fracassos, eles concordavam com o que Goddard já demonstrara, que o grande futuro dos foguetes estava nos voos espaciais. Como Goddard e tantos outros cientistas, os alemães tinham problemas financeiros e estavam para se separarem. Nesse momento desesperado, o mais famoso diretor do cinema alemão, Fritz Lang, veio socorrê-los. Ele ia começar o primeiro filme de moderna ficção científica, A Mulher na Lua. Os membros do clube queriam, por dinheiro, servir de conselheiros técnicos? A resposta foi sim. Estão agora vendo cenas desse clássico do cinema alemão produzido em 1928. Para tornar o lançamento mais dramático, Lang concebeu a ideia de o tornar invisível até o verdadeiro momento de disparar. Os pioneiros alemães dos foguetes espalharam a dramática visão do seu sonho pelo mundo inteiro. E o que foi mais importante em matéria de dinheiro é que o Clube dos Viajantes Espaciais também foi pago com todo o material que quiseram levar. Esse material foi depois usado como peças componentes dos foguetes do clube. Mas não demorou muito para que os lucros do filme também se transformassem em fumaça. E desesperadamente o clube reiniciou a procura de uma nova fonte de fundos. E bem cedo, esta entrou em cena. Os fanáticos alemães do espaço queriam ir à Lua, a Marte, a Vênus, a Via Láctea. Este alemão fanático queria apenas chegar à Inglaterra. O Tratado de Versailles havia proibido o convencional rearmamento da Alemanha, mas esquecera de banir os foguetes, porque lá por 1918 ninguém falava em foguetes militares. Assim, os membros do Clube Espacial, o Führer e seus assessores, propuseram um acordo. O exército financiaria todas as suas experiências com os foguetes, contanto que a prioridade primordial fosse dada à criação de uma arma de longo alcance. Eles não tinham escolha. Foram informados de que deviam cooperar com o exército ou seriam convocados para fazer o mesmo trabalho. Esta é Peenemünde, uma remota vila pesqueira ao longo da costa báltica. Em 1936, os nazistas haviam transferido quase todos os membros da Sociedade Alemã de Viajantes Espaciais para cá. Foram instalados em laboratórios super secretos. Rapidamente, reunindo os maiores cérebros técnicos da Alemanha, nomearam o notável Werner von Braun como chefe civil das pesquisas. Von Braun fora quem escolhera Peenemünde e desenhar e construir os tremendos recursos de testes. Mas agora que os cientistas espaciais alemães tinham mais e melhor dinheiro e facilidades, tinham também maiores fracassos. Mas em breve houve alguns lançamentos experimentais bem-sucedidos. E o ministro da propaganda Goebbels denominou a nova arma de vingança número 2, ou apenas V2. Em 1943, a V2 está quase pronta, mas casualmente os novos pássaros dispararam como loucos fora de controle. Um aterrissou por acidente na neutra Suécia e os despojos foram enviados aos aliados. Outra foi cair na Polônia, perto de um rio, onde os grandes pedaços foram descobertos por patriotas poloneses. Nessa noite, a resistência polonesa irradiava para os aliados, que imediatamente enviaram um avião para trazer os restos da V2 ao quartel-general dos aliados em Londres.
Agora, com a V2 polonesa e a sueca em mãos, os aliados logo as remontaram. Agora percebiam uma espécie de arma de terror que teriam de enfrentar e que não tinham defesa de espécie alguma contra elas. O alto comando aliado sabia que, se os alemães pudessem construir uma quantidade suficiente dessas bombas, podiam destruir Londres e pulverizar os portos ingleses para que os aliados não os usassem na invasão da França. Dia após dia, os aviões de reconhecimento aliados vasculhavam o continente europeu. A sorte estava do lado aliado. Um bombardeiro da RAF em voo de reconhecimento sobre os Balcãs bateu uma fotografia aérea da obscura vila pesqueira de Peenemünde. No quartel-general da RAF, essa fotografia foi revelada e ampliada. Uma das armas de terror dos alemães era claramente vista numa rampa de lançamento. O alvo para aquela noite, 17 de agosto de 1943, era Peenemünde. Trezentos pesados bombardeiros ingleses subiram ao ar. Arrasaram Peenemünde com 1.500 toneladas de explosivos e milhares de incendiárias. O raid de 17 de agosto destroçou Peenemünde. Os alemães imediatamente retiraram o que puderam do seu equipamento de produção para uma vasta e recém-construída fábrica de montagem, numa cidade da Alemanha Oriental. Os cientistas, porém, ficaram para levar avante suas pesquisas em laboratórios subterrâneos. Mas foi na mente doentia de Adolf Hitler que os ataques em massa dos aliados contra Peenemünde produziram maior efeito. Uma noite teve um terrível pesadelo. Sonhou que a V2 nunca chegaria à Inglaterra. Contou o sonho ao marechal de campo Hermann Göring. Confiou seus temores a ele. Então o Führer recobrou a confiança e tomou uma decisão que quase mudou o curso da história do mundo. Hitler assinou uma ordem de cancelamento de toda a produção das bombas para efeito imediato. O que 300 bombardeiros ingleses e milhares de toneladas de alto explosivo não conseguiram, Hitler, como resultado de um mau sonho, conseguiu. Mas em Peenemünde, onde o exército informou Von Braun e seus companheiros da decisão de Hitler, ninguém desistiu. Em outros momentos de desespero, os entusiásticos espaciais haviam feito um filme. Muito bem, agora iriam fazer um outro filme. Curiosamente, vários rolos de filmes foram reunidos. Apresentavam apenas os lançamentos bem-sucedidos. O Estado-Maior assistiu sessões especiais desse filme cuidadosamente montado. E eles persuadiram Hitler e seus assessores a assistirem. E talvez, na mais importante premiere cinematográfica da história, uma plateia de um homem só viu o filme. Ali estavam as armas criadas por Von Braun, servidas com requinte. Estão vendo agora cenas autênticas tiradas desse histórico filme. Jamais um filme foi mostrado a tão receptiva plateia.
A mania de Hitler pelo poder, a simples noção de uma arma do terror caindo do espaço, pareceu irresistível. Ao sair da sala, Hitler pronunciou palavras proféticas. E hoje em diante, disse ele, a Europa e o mundo serão pequenos demais para conter uma guerra. Com tais armas, a humanidade não suportará uma guerra. Ele restaurou o projeto V2 com mais alta prioridade. Dentro de poucos meses, o foguete aperfeiçoado oferecia um desempenho horrível. A Londres coube a duvidosa honra de ser o primeiro ponto da Terra bombardeado do espaço. A V2 era realmente uma arma de vingança. A invasão da Europa estava em progresso, mas e quanto às V2? Nas palavras do general Eisenhower, se os alemães conseguissem aperfeiçoar e usar essas bombas-foguetes 6 meses antes do que o fizeram, nossa invasão da Europa teria sido extremamente difícil. Talvez impossível. O exército aliado alastrava-se pela Europa Ocidental. A hora da libertação havia chegado. A Alemanha estava dominada. Pelo ponto de vista do exército alemão, na primavera de 1944, a V2 era pequena demais e tarde demais. Em breve, o exército americano do oeste e o exército russo do leste se encontrariam no rio Elba. Mas antes mesmo da paz ser declarada, mesmo enquanto esses irmãos se davam os braços, na mente dos seus líderes militares, pensamentos não muito fraternos nasciam. A V2 estava adiantada. Não tiveram nenhum efeito no desfecho da Segunda Guerra Mundial, mas podiam bem determinar o vencedor da Terceira Guerra Mundial. Foi nesse momento que a corrida espacial começou de fato. E havia 2 prêmios imediatos. O estoque de peças das V2 em Nordhausen e em Peenemünde. E o equipamento de testes. E como o maior dos prêmios, os brilhantes cérebros que tornaram a V2 possível. Enquanto a guerra europeia vencia suas semanas finais, o exército americano chegara bem perto desses prêmios. Mas pelo acordo de ocupação da Alemanha, os Estados Unidos teriam de entregar parte do seu território para o Exército Vermelho. O oficial americano encarregado era o Major-General Roder M. Toptoy, então coronel a cargo de informações técnicas mundiais na Europa, e agora comandante-geral do campo de provas de Aberdeen e Maryland. Tinha que agir rápido o general Toptoy, e como fez, né? O nosso serviço de informações nos informou que o Dr. Werner von Braun e seus companheiros tinham sido deixados pelo Exército para continuarem o desenvolvimento do programa das V2. Achei que os cérebros desses homens, se os achássemos, deviam ser postos a serviço dos Estados Unidos. Afinal, eles formavam o único time europeu experiente em projéteis. Enviei então um telegrama ao Washington pedindo permissão para procurá-los e enviar 300 dos mais notáveis cientistas alemães em projéteis para os Estados Unidos. Descobri que patrocinavam a ideia muito impopular. Assim, dentro em pouco, estava em Peenemünde dirigindo o projeto em pessoa. Finalmente consegui obter a aprovação, não para os 300 cientistas alemães, como havia requerido, mas apenas para 100. Isso foi o começo da Operação Paperclip. Ao mesmo tempo, ordenei ao meu ajudante, Coronel James P. Hamill, então major, para vir a Nordhausen imediatamente. E remover peças de V2 para montar uma centena de foguetes
antes que os russos tomassem conta da área. O coronel Hamill conseguiu reunir veículos suficientes e rapidamente os carregou com equipamento e peças de V2. Quando voltei da Alemanha, Hamill e seus homens haviam conseguido passar seus caminhões e sua preciosa carga para a zona americana 2 dias antes do Exército Vermelho chegar. Quanto ao prêmio maior, os cérebros que construíram as V2, eu previamente recebera más notícias. Nossos agentes enviados a Peenemünde acharam o lugar vazio e em ruínas e o Exército Vermelho no controle. Não havia sinal em lugar nenhum de Dornberger, von Braun e dos outros cientistas. Muito desapontados, deduzimos que haviam fugido para o leste. Intensificamos a Operação Paperclip. Em certas áreas não ocupadas, destacamos paraquedistas e agentes especialmente treinados, na esperança de que ainda encontrassem alguém. Em outros lugares, preparamos verdadeiras armadilhas. Achamos alguns importantes cientistas, mas parece que aqueles que realmente queríamos haviam escapado da rede. O que não sabíamos é que quando o exército russo se aproximara de Peenemünde, von Braun e seus colegas haviam se apossado de 2 velhos caminhões. Carregaram esses caminhões com planos, desenhos e material escolhido e rumaram para um esconderijo nas montanhas do sul da Alemanha, de onde esperavam continuar sua fuga. Finalmente, quando se tornou óbvio que a Alemanha perdera a guerra, decidiram, como contou von Braun, ir para o oeste. O general Dornberger, os cientistas das V2 e o próprio von Braun renderam-se. O braço de von Braun fora quebrado num acidente durante a fuga para a Baviera. Com a rendição destes cientistas e o grande número de peças da V2 em nosso poder, a Operação Paperclip foi um tremendo sucesso. Quer dizer, então, que o senhor pôde promover a ida de 100 cientistas para os Estados Unidos? Bem, na verdade eu levei 127. Esta foi a lista que eu senti formaria uma equipe completamente integrada nos teleguiados e especialistas de real experiência. E o que diziam os cientistas? Muitos deles não seriam contrários à publicidade e outros problemas oriundos de sua vinda para os Estados Unidos? Sim, o presidente e o Congresso foram solicitados a devolver esses estrangeiros inimigos à derrotada Alemanha. Mas os Estados Unidos tinham de aprender a arte dos foguetes, e esses homens, dedicados e experientes, seriam ótimos professores. Por isso foram firmes. O general Toptoy acha que vocês devem saber que, graças à sua iniciativa e dedicação ao dever e à sua eficiente direção do programa de teleguiados do Exército, recebeu dos Estados Unidos no ano passado a sua mais alta condecoração em tempos de paz, a Medalha de Serviços Destacados, e muito apreciamos tê-lo aqui conosco. Sob o jugo de Hitler havia 3.000 cientistas, engenheiros e operários em Peenemünde. A maior parte desses homens e seu valioso equipamento foi para a Rússia. Mas em resultado da Operação Paperclip, a nata do grupo em inteligência foi levada para os Estados Unidos. Assim, o primeiro round da corrida para o espaço terminou em empate. A guerra acabara e ambos os lados estavam quites. As peças para centenas de bombas voadoras viajavam agora ao encontro dos seus criadores. Mas em qualquer parte durante a travessia do Atlântico, ou durante a longa jornada através do continente americano, algo vital se perdera. O que se perdeu foi o senso da urgência. Para os Estados Unidos, esta era a década para gozar a vida. As tropas regressaram vitoriosas. E numa hora dessas, quem vai pensar em foguetes ou no espaço? Um país amante do riso queria uma vida normal, em casa, com a família. Estes iriam ser os melhores anos de suas vidas. De 1947 a 57, houve 54 milhões de novos carros. 11 milhões de novas casas e mais de 3 milhões de novos diplomados nas universidades americanas.
Mas o que mais a América fez durante esses anos não foi trabalhar, nem isso requeria estudos. Tiveram bebês, a maior safra da história. 39 milhões de nascimentos em 10 anos. Durante os mesmos anos, 50 milhões de aparelhos de TV foram vendidos. E em 1948, esta era a face mais conhecida da América. Mas no mundo de Milton Berle, para este outro mundo, foi uma grande mudança. Aqui, em escolas primárias e secundárias, metade do programa era dedicado à ciência. As universidades soviéticas davam o máximo, treinando cada ano 150 mil cientistas e engenheiros, homens e mulheres, em comparação aos 70 mil dos Estados Unidos. Os soviéticos também experimentaram milhares de seus recém-desenvolvidos foguetes. Estes são os primeiros filmes mostrados ao público das pesquisas russas sobre foguetes. Com a sabedoria adquirida com essas pesquisas, com a tremenda onda de novos diplomados das escolas técnicas e científicas, não demorou muito para que novos foguetes rolassem pelas ruas de Moscou. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas havia uma nova era. Na América, contudo, havia apenas uns poucos homens dedicados que acreditavam no espaço, que seguiam trabalhando, querendo persuadir, cumprindo juntos seu programa de foguetes com pouco dinheiro e muita esperança. Nesse período inicial do após-guerra, há um exemplo do trabalho deles. Fizeram uma cópia da V2 de Peenemünde, Alemanha. Com esse pequeno foguete modelo que chamaram de Kerouac, em Pasadena, Califórnia, conseguiram com essa combinação o primeiro míssil americano de 2 estágios. Isso marcou também pela primeira vez a fusão em ação dos gênios científicos da América e da Alemanha. Uma combinação que se destinava, apesar de muitos reveses, a marcar o seu lugar na história. Do lançamento desse foguete ao subsequente desenvolvimento de outros, tais como o Viking e o Atlas, o programa americano de foguetes finalmente começara. Os cientistas soviéticos estavam especialmente interessados na medicina espacial. Eles queriam saber se um cão podia sobreviver no espaço onde não há ar nem peso, mas apenas ondas desconhecidas e mortal radiação. Com uma câmera colocada dentro do míssil, os russos lançaram 2 cães vivos ao espaço. Os cães são vistos aqui experimentando a falta de peso, como mostra o desprendimento da válvula no painel de frente. Essa válvula está completamente sem peso. Os cães regressaram incólumes. O passo seguinte: colocar um cão em órbita em volta da Terra. Os russos não faziam segredo de sua intenção de criar satélites da Terra. Com crescente franqueza discutiam seus planos com qualquer um disposto a ouvir ou a ler. E o premier Khrushchev, em pessoa, em agosto de 56, oficialmente anunciava o desenvolvimento russo de um míssil balístico internacional com raio de 8.000 quilômetros. Se os russos podiam lançar tais mísseis, podiam também lançar os satélites. A data em alvo foi em 1957, o Ano Geofísico Internacional, um estudo científico da Terra pelas Nações Unidas. Os russos anunciaram que em qualquer dia de 1957 eles iriam lançar o seu satélite da Terra.
Os Estados Unidos também prometeram lançar o seu satélite. Mas no nosso programa de satélites, nós, os americanos, estávamos bem atrasados. Por quê? O que acontecera? Tínhamos o dinheiro, os recursos e a sabedoria científica. Infelizmente, uma série de decisões erradas levaram-nos à frustração e ao fracasso. Apresentamos os seguintes fatos em homenagem aos homens que compreenderam a importância do espaço. O fracasso em ouvir os conselhos desses homens alteraram irrevogavelmente a situação mundial e provocaram a vigente posição da América na corrida espacial. Agora apresentamos fatos baseados em depoimentos juramentados perante o Congresso americano. É verdade que os Estados Unidos podiam ter lançado seu primeiro satélite com um avanço de 2 anos à frente dos russos. Em 1955, a equipe científica comandada pelo general Toptoy e o Dr. Von Braun desenvolveram um novo míssil militar chamado Redstone, com grande sucesso. Propuseram, com a modificação do Redstone chamada Júpiter-C, lançar o prometido satélite americano. Mas, ao mesmo tempo, houve outra proposta para que o novíssimo foguete, o Vanguard, fosse especialmente criado para lançar o satélite da Terra. Embora com o novo foguete houvesse muito maior risco de fracasso. O Vanguard não foi testado, foi escolhido. E com o pretexto de que o satélite não devia ser lançado por um foguete militar como o Júpiter-C, mas por um outro puramente científico, já que se ia comemorar um acontecimento das Nações Unidas. Sabendo das poucas possibilidades do Vanguard ter sucesso, o general James C. Gavin, chefe militar das pesquisas de desenvolvimento, os generais Toptoy e Madeiros, os doutores Von Braun, Pickering e muitos outros, continuaram a lutar pela permissão de lançar o satélite com Júpiter-C imediatamente. Eles receavam que a Rússia lançasse o dela imediatamente. E cada vez que pediam, eram recusados. Então, a 29 de julho de 1957, esta ordem foi expedida aos serviços do Exército. Eu vou lê-la para vocês. Recentes reportagens que descrevem certos projetos como projetos de voos espaciais resultaram numa desfavorável reação no Departamento de Defesa e em círculos do Congresso. Em qualquer discurso ou declarações públicas feitas por Vossa Excelência e seus auxiliares, evitem mencionar ou discutir o espaço, tecnologia do espaço e veículos espaciais. Assim, no verão de 1957, espaço tornara-se a palavra mais proibida em Washington. Ao chegar o outono de 1957, todos os homens que acreditavam no espaço silenciaram. Em todos os Estados Unidos, o longo e quente verão acabara. As crianças já regressavam à escola. Em Washington, o programa espacial se estiolava em frustração. Mas na União Soviética... Há datas que as crianças nas escolas são obrigadas a guardar na memória, como 12 de outubro de 1492, quando Colombo descobriu a América. Agora, havia uma nova data para as crianças russas se lembrarem. 4 de outubro de 1957, quando Sputnik, o primeiro satélite da Terra, foi lançado. A nova Lua circulava o globo a cada 96 minutos. Toda a gente no nosso planeta tão envelhecido o observava. Muitos o ouviam. No mundo inteiro. Na história da Terra, nenhum outro acontecimento prendera a atenção de tanta gente como esse primeiro passo no espaço. Pelo menos a palavra espaço era agora legal em Washington. Houve comícios barulhentos, conferências de imprensa e nervosa análise da nova posição da nação. Ativou-se prolongado exame da alma americana pelo Executivo, pelo Congresso e pelos militares. Enquanto isso, a União Soviética estava pronta para lançar o seu segundo triunfo, o Sputnik II. A bordo desse novo satélite, Laika seria a primeira viajante terrestre do espaço.
Aqui está Laika na sua cápsula. A ser colocada dentro do satélite, levava instrumentos para testar sua reação aos raios cósmicos, à radiação, ao calor, ao frio e à ausência de peso. Nesses exclusivos filmes soviéticos, o Sputnik II aparece nos preparativos de pré-lançamento. O satélite russo pesava 504 quilos, 10 vezes mais pesado que o primeiro Sputnik. A 3 de novembro de 1957, comemorando o 40º aniversário da Revolução Russa, o segundo satélite artificial da Terra entrou em órbita. O segundo Sputnik não era apenas uma tremenda realização científica em si mesmo, mas com a informação obtida com o longo voo de Laika no espaço, os russos ganhavam preciosa vantagem em qualquer futura tentativa de pôr um homem no espaço. Em desespero, os Estados Unidos recorreram ao Vanguard. Cerca de 200 jornalistas de todas as partes do mundo foram levados para assistir ao acontecimento. Na rampa de lançamento, eles recebiam notícias acuradas, testemunhavam o menor detalhe dos preparativos, geralmente secretos. Parecia o carnaval em Cabo Canhaveral. Durante o dia e a noite, milhares de pessoas se aglomeravam nas praias e ribanceiras próximas, aguardando ansiosas o grande momento. E dentro da casa de montagem, a tensão crescia sempre. O prestígio da América nunca estivera tão baixo do que nesse momento. 11h45 da manhã, 6 de dezembro de 1957. Em Huntsville, Alabama, o Major-General John Medaris, comandante do programa de mísseis dos Estados Unidos, ordenara uma reunião especial. Bom dia, senhores. Sentem-se, por favor. Tenho uma notícia muito importante para todos. Fomos encarregados da missão de lançar um satélite científico da Terra. E usaremos para isso o arcabouço do Júpiter C como lançador preparado no laboratório de propulsão a jato. Prometi ao secretário do Exército que estaríamos prontos em 90 dias ou menos. Vamos, Werner? Há anos que suplicavam esta chance. O prazo era de 90 dias. Mas aprontar um satélite dentro de 90 dias requeria um esforço sem paralelo. O trabalho foi dividido em 3 áreas vitais: o foguete que o carrega, a instrumentação e o preparo científico do último estágio. Cada um teria de ser redesenhado, reconstruído e tinha de funcionar bem da primeira vez. Em Huntsville, Alabama, o desenvolvimento do programa do foguete lançador estava a cargo de uma equipe de 3.000 cientistas, engenheiros e técnicos, chefiados pelo Dr. Wernher von Braun. Na Universidade Estadual, em Iowa, era a fase 2, a instrumentação, cujo desenvolvimento estava sob a direção do Dr. James Van Allen. Ele já desenhara alguns dos complexos instrumentos eletrônicos que o Vanguard teria de pôr em órbita. Tendo antecipado o possível fracasso do Vanguard, desenhou os instrumentos para que pudessem também caber no satélite em forma de tubo, que o Júpiter C levaria ao espaço. No seu terreno de 80 quilômetros quadrados, para pesquisas e desenvolvimento, o Dr. William Pickering e seus subordinados enfrentavam o mesmo prazo fatal.
90 dias para pôr um satélite em órbita. Sua tarefa, fase terceira, construção e preparo dos estágios superiores do foguete que funcionariam depois que o Júpiter C lançasse seu satélite no espaço. Montado, o satélite parece pequeno, mas se tudo corresse bem, 7,5 minutos depois de que o gigantesco míssil deixasse a Terra, o cilindro agora chamado Explorer I voaria independente pelo espaço a pouco mais de 29 mil quilômetros por hora. Se tudo corresse bem. Cabo Cañaveral, Flórida, quarta-feira, 29 de janeiro de 1958. 8 dias antes do prazo, o Júpiter C está na sua rampa em posição de lançamento. Mas na manhã do dia 29, o tempo era desfavorável com pesadas tempestades e correntes de vento. Um adiamento de 24 horas foi então decidido. Sexta-feira, 31 de janeiro, o tempo está claro. O general Medeiros ordena o lançamento para as 10h30 dessa noite. Diminuído pelo gigantesco foguete e sua armação, o satélite Explorer I é cuidadosamente colocado em seu lugar como uma joia cintilante num estojo metálico. 2 horas antes das 10, o Raidin, um exótico explosivo fluido, começa a penetrar nos tanques. Os minutos se passam. Os focos de poderosos holofotes iluminam o míssil, verdadeira estrela de um dos maiores dramas de suspense dos nossos tempos. Tarde da noite, sexta-feira, 31 de janeiro de 1958. Num abrigo em Cabo Cañaveral, Flórida. Ouçamos a autêntica contagem para o Explorer I. O homem dirigindo a contagem é o engenheiro de balística do Exército, Robert Moster. Check the utility room fuel vapors and notify the blockhouse when we're clear to start generators. Control voltage on. Gyros on. Check that launch loading has been completed. Roger. Connect assembly to igniters. Okay, tie down the lead. Roger, and install your protective path. AFMTC telemeter calibration tape on. Check all operating lights and meters for proper operation. Fire panel check. Fire panel okay. Control panel check. Roger. Measuring panel check. Measuring panel okay. Power transfer test on. Observe and record all voltages. Power transfer test on. What's the clear for launch? Clear to launch. Yeah. 021, deflection of jet main number 2. We've either got a relay kicking out or there's something dropping down on the jet main instantaneously here. Hold. Telemeter indicates the jet main 2 is deflected. Este é um cientista, o Dr. Kurt Devils. What do you want to do? Forget it. Okay, resume count. Okay, shall we go ahead, Tim? It looks like that here. Roger. Destruct arm. There's that on. That's complete. All right, give me range stage, that safety. I don't have it yet. Range saved. Range saved. ATL telemetry recording on. Telemeter recording on.
Leo recording on? Yes. 20 seconds. Frequency 111, Terry. Rendezvous, 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fine command. Fine command. Fuel tank pressurized. Launch tank pressurized. Missile power. Ignition. Nice thing. Lift off. Lift off. O míssil está em voo, mas o sucesso de sua missão ainda está em dúvida. Só depois de 1h30 saberemos se o satélite está em órbita. E esta é a mais tensa e agoniada de todas as esferas. Meia-noite. O general Medeiros chama seu assistente, coronel Leonard Warman, que mantém uma linha direta com o secretário do Exército. Alô, Len? Mande essa mensagem ao secretário. Nosso satélite está definitivamente em órbita. Mande logo isso e depois... Em Washington, uma nova espécie de herói americano nascera. Homens como Pickering, Van Allen e Von Braun, com habilidade científica, iniciativa e determinação que demonstraram, levariam a América à nova era do espaço. Essa equipe dedicada pusera o primeiro satélite americano em órbita. Na disputa da corrida espacial não havia mais empate. A União Soviética, com seus satélites pesados, estava à frente. Mas os Estados Unidos entravam agora na corrida e prontos para o próximo desafio. Voltaremos no momento com as cenas finais de A Corrida Espacial. Agora, a ciência colocará satélites com instrumentos em torno dos planetas e da Lua, que tiraram esses filmes autênticos de sua face escondida. Mas a maior ambição dos cientistas é fazer o próprio homem chegar aos outros mundos. Dentro em breve, nesse mesmo canal, verão a excitante história de O Homem no Espaço, demonstrando os perigosos testes realizados pelos Estados Unidos e pela União Soviética ao prepararem homens para a exploração de novos mundos. Teremos trechos como estes, de filmes invulgares produzidos pelo governo russo. Agora os dois lados puseram satélites em órbita. E em breve haverá muito mais satélites, mais pesados, com equipamentos eletrônicos mais complexos. Mas nenhuma coleção de tubos eletrônicos é tão complexa e avançada como o cérebro do homem. Esta será a próxima competição, a grande competição, a corrida para colocar um homem no espaço. Pois o espaço é a nova fronteira do homem. A exploração de novos mundos, a busca de novas formas de vida. É o destino do homem, é a sua maior aventura.